Olá, queridos, Deus abençoe, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser uma aula reflexiva baseada numa pergunta. Qual tempo você se encontra? Qual é a fase da vida que você está vivenciando? Já parou para refletir? E aí, qual tem sido a sua atitude em relação à fase que você está vivenciando? Tem sido positiva? Tem sido negativa? Tem influenciado de forma satisfatória? Então, a gente vai ver no desenrolar desse estudo, baseado numa passagem bíblica que vai ser o nosso norte, que pessoas reagem de várias formas. Porque diante dos tempos ou das fases de vida, cada um reage de uma forma diferente, devido a alguns fatores que será ressaltado na aula de hoje. Mas antes, querida, é importante a gente ler uma passagem bíblica, que essa passagem é que é o norte do nosso estudo. Então, eu gostaria que você, se você puder agora, abra lá em Eclesiastes capítulo 3. Nós iremos ler, melhor dizendo, Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8. Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8. E diz assim: tudo, não algumas coisas, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Nossa, quando a gente vai analisar arrancar o que se plantou, plantar dá trabalho. Plantar requer esforço, requer muitas vezes até perseverança em você continuar regando para que você venha ver frutos. Mas aqui fala que há momento de plantar, mas também há momento de você arrancar aquilo que exigiu de você esforço, que exigiu de você dedicação. Isso é uma fase que eu digo que é um pouco difícil da gente vivenciar, né? Mas continua acompanhando comigo. Há tempo de matar. Aqui o matar, querido, eu acredito que é eliminar algo da sua vida. Porque a Bíblia ressalta que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então, em você matar aquilo que ainda está vivo dentro de você, que talvez esteja causando males, causando pensamentos negativos, é você matar algo que você sabe que não te faz bem. É eliminar da sua vida. Tempo de curar aquela ferida. É tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Construir requer muito esforço, não é verdade? Principalmente a base. A base leva mais tempo, mas é a base que sustenta todo o edifício. A base da nossa vida espiritual, ela requer esforço, requer entrega, requer dedicação, mas também quando a gente começa a frutificar, a gente dá frutos de justiça, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É importante a gente entender que a gente está estudando, mas eu nunca deixo de ressaltar e glorificar esse Deus, porque Ele é bom, Ele é justo e Ele te ama. E tempo de chorar, há tempo de chorar. Você já ouviu, lembra do papai e da mamãe? Já viveu naquele tempo? Ou se você tiver basicamente a minha idade, entre os 40 e 41. Os pais falavam quando a gente começava a chorar: não chora, não quero que você chore. Falava assim: não chora, não pode chorar. Engole o choro. Pois é, mas a Bíblia, tô brincando, mas é a realidade. A Bíblia ressalta que é o momento de que você tem que chorar. Há um momento que você precisa deixar fluir o choro, deixar fluir as lágrimas, desabafar. Há momento de chorar e tempo de rir. Tempo bom, né? Assim como há momento de chorar, há um momento de rir. Mas aqui nesse mesmo versículo fala que há tempo de prantear. Opa! Prantear não é a mesma coisa que chorar. Prantear, falando assim bem na linguagem de hoje, é você se acabar de chorar. É você se derramar a este momento. Mas também há um momento de saltar de alegria. Você está vivendo esse momento? Se está, glória a Deus. Eu estou esperando o meu. Momento de rir? A gente já teve, mas momento de pular de alegria, se você já teve esse momento, coloca aí nos comentários, porque eu quero me alegrar com você também. Há momento também de espalhar pedras. E tempo de ajuntar as pedras.
as pedras que a gente espalhou, há momento da gente se humilhar e ir lá juntar as pedrinhas. Tempo de abraçar, tempo bom, abraçar é tudo de bom, né? Mas tempo também de deixar de abraçar. Há coisas, há atitudes, há decisões que a gente precisa tomar para que a gente venha crescer, para que a gente possa ser abençoado e para que as outras pessoas também possam ser abençoadas. Tempo de procurar e tempo de perder. Epa, esse momento, esse tempo aqui na Bíblia é um tempo que eu particularmente não gostaria que ele estivesse aqui. Você gostaria? Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Quem diz que não quer ganhar tá mentindo, porque a nossa carne, falando assim, até quando a gente é criança, a gente tá brincando, a gente quer ganhar. A gente fica meio frustrado quando a gente perde. Mas há esse momento, há momento da gente perder. Quando muitas vezes a gente pensa que vai ganhar e a gente perde em várias áreas da nossa vida. E a gente tem que saber lidar com esse tempo. Tempo de guardar e tempo de jogar fora aquilo que está te deixando pesado, aquilo que não está deixando você caminhar na vida, tanto espiritual como também na tua vida profissional ou na tua vida emocional, em várias áreas da sua vida. O que tem te feito com que você venha ficar se arrastando? Talvez você esteja no momento de jogar fora aquilo que está te impedindo de avançar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Costurar é como você... Costurar é você pegar algo que está rasgado, que aparentemente já pode se jogar fora, ou talvez a gente acha que não precise mais. A aparência já não está agradável porque está rasgado. Então, há momentos na nossa vida, fases na nossa vida, que a gente vai ter que lidar com certas situações, que a gente vai ter que cozinhar em banho-maria. Lembra, mamãe e papai, quando falava? Eu tô ficando velha, gente. Então, há momentos que a gente tem que pegar aquilo que aparentemente já tá aos nossos olhos, parece que tem que jogar fora, parece que não tem que mais valorizar, e pegar e costurar. Costurar dá trabalho, fura o dedo às vezes, não é? Pois é. Mas acreditar, voltar a acreditar que você pode ter aquilo de volta em bom estado. Há momentos de costurar. E há momento também, tempo também de ficar calado. Esse tempo eu quis ressaltar ele porque nesse momento, nesse tempo, ou nessa vivência, ou nessa fase de vida, do jeito que você quiser denominar, às vezes esse tempo, a pessoa que está vivendo esse tempo, ela é muito julgada pelas pessoas, como omissa, ou como não tem atitude, mas há um momento também em certas situações da nossa vida, em certas fases, diante dos obstáculos, diante das decepções, diante das situações adversas, que a gente tem que se calar, ficar quietinho, esperar o agir de Deus, né? Há momento de se calar para evitar que aquilo cause problemas piores. E há momento também, querido, tempo de falar. Há aquele também, né, que é o momento que ele precisa tomar uma atitude, que ele precisa reagir, a situação está piorando, e tem certos momentos que é o momento de falar, há momento de se posicionar. Louvado seja o nome do Senhor. E tempo também de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, de pelejar, de arregaçar as mangas e ir à batalha, né? Daquilo que você quer, daquilo que você acredita, daquilo que você quer conquistar. E há tempo também de paz, de você pegar sua bandeira, né? E declarar paz, declarar união, declarar tranquilidade, declarar tudo aquilo que vem a ocasionar paz. Mas como é que a gente consegue detectar o tempo que nós estamos vivenciando? Diante de você fazer uma autoanálise daquilo que você está vivenciando, das circunstâncias adversas que estão na sua vida, mas principalmente, só quem pode indicar a você o tempo que você está passando é o Espírito Santo de Deus. Deus é o único que pode revelar a você o tempo que você está passando. E Ele te dá todas as armas, querido,
todas as habilidades para você passar por esse tempo. Porque tempo é algo determinado, é algo que é finito. Ele começa e ele termina. É claro que há tempos mais extensos do que outros, não é verdade? Às vezes a gente vê fulana tá tanto tempo naquela luta, quando outros passam assim, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, tempo é algo que é determinado, algo finito. Ele vai passar, mas que não venha somente passar por passar. Que venhamos a ser provados, mas aprovados por Deus. Aprovado na escola da vida, porque eu digo que os obstáculos e as lutas é uma prova. E quando a gente está fazendo uma prova, né, na escola, na faculdade, onde você quiser imaginar, o professor, na hora da prova, ele fica calado. Ele senta e fica somente te observando. E na prova da vida é assim. Deus, ele fica somente nos analisando, observando como é que a gente vai reagir diante daquela fase que estamos vivenciando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, querido, eu quero continuar a aula de hoje trazendo algo para você de suma importância, que a aula também ela vai explorar algo que é muito importante, que é a empatia, tá? De você se colocar no lugar do outro. Ah, mas o tema da aula, Priscila, não é qual tempo você se encontra? Sim, mas de acordo com alguns fatores que será explorado aqui, que eu não vou me alongar, vou tentar não me alongar muito, você vai conseguir fazer uma autoanálise, mas você também vai analisar outras pessoas. Então, o seu pré-julgamento, ele vai diminuir. A sua forma de agir com a pessoa, entendeu? Vai ser de uma forma assim, mais... que vai ocasionar mais empatia para com aquela pessoa, porque você vai lembrar certos fatores que a gente trabalhou aqui hoje, tá bom? Então é importante a gente atentar, querido, que nós enfrentamos vários tempos, conforme eu ressaltei, que são fases da vida, e que o ser humano, ele passa por experiências que marcam profundamente a sua história. Todos nós passamos por experiências adversas na vida. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas várias experiências elas ficam marcadas na nossa vida, pois vários fatores influenciam o comportamento humano, fazendo com que cada um reaja de forma diferente. Então, os fatores que eu vou trabalhar aqui, alguns, você vai ver que isso influencia na tomada de atitude, na forma como ele reage diante dos tempos ou da fase da vida que ele está vivenciando. Então, você vai conseguir analisar, fazer uma autoanálise e analisar outras pessoas. Mas a análise que você terá para com as outras pessoas vai ser de forma benéfica. Você vai ter mais empatia. Tá bom? Então, o primeiro fator que eu quero ressaltar aqui, que é os fatores antropológicos e culturais. As fases que a pessoa está vivenciando, os fatores antropológicos e culturais influenciam na tomada de atitude que aquela pessoa vai ter diante da situação que ela está vivenciando. Esses fatores antropológicos e culturais, ele está relacionado à cultura de um povo. As pessoas se comportam de acordo com a sua cultura. É só você sair daqui do Rio de Janeiro, ou também, peraí, calma, eu também não tenho só ouvinte no Rio de Janeiro. Eu quero mandar um beijo para algumas irmãs que entram em contato comigo que são de outro estado. Não são somente do Rio. Mas se você é do seu estado aí, se você for para outro estado ou para outro país, você vai ver que a cultura é diferente e que cada um se comporta de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua língua, com a sua história e com os seus costumes. Também através de obra, de arte também pode influenciar, através da alimentação e principalmente das tradições religiosas, diante das circunstâncias que ela está vivenciando. Então é importante, querido, enfatizar algo para mim e para você, que para entendermos o porquê de determinados comportamentos, temos que conhecer a origem da pessoa, a influência cultural e a criação que recebeu. Por que eu estou ressaltando isso?
Porque às vezes você vai conversar com certas pessoas e ela talvez está passando um momento de choro. E a situação dela não é tão agravante. E você, por ter uma vivência de vida, uma cultura diferente, uma criação diferente, que eu vou entrar nesses pormenores, aquilo ali você tira de letra, mas aquela pessoa não. Aí depois você fica, meu Deus, fulano faz uma tempestade de copo d'água. É porque para ela, diante do que ela viveu, diante da bagagem que ela traz consigo, ela não consegue suportar aquele momento que ela está passando e ela precisa de ajuda. Então, outro fator também que eu quero correr, que eu não quero me estender muito, que influencia nas tomadas de atitude, no comportamento humano diante das fases da vida, os fatores socioeconômicos. Tá? As pessoas se comportam e tomam atitudes de acordo com a sua posição social e econômica. Então, às vezes, a pessoa está passando por um momento de plantar, e esse momento de plantar tem escassez em muitos momentos, principalmente financeiro. Então, esse fator socioeconômico, ele influencia em tomadas de atitude. Então, essa pessoa que está passando por certas situações financeiras difíceis, ela vai ter um comportamento diferente daquele que está no momento, né, de colher os frutos. Por quê? Porque ele está com fartura. Então, às vezes, a gente não entende porque fulano não participa de evento tal, ou porque fulano não foi para o aniversário de fulano de tal, que era na churrascaria Y. Não é porque fulano não gosta de ciclano, é porque a situação que fulano está vivenciando é o momento dele plantar, é o momento que ele ainda não está colhendo, é o momento que ainda ele não pode, sabe, festejar, um momento de escassez, é um momento difícil, é um momento que requer esforço, suor. Então, quando a gente entende as fases da nossa vida, a gente consegue viver melhor, a gente consegue viver mais feliz, a gente não fica se depreciando, a gente não fica se sentindo menos importante para com Deus do que fulano ou ciclano. A gente entende que são fases e vai passar. Então, outro fator também que eu acho de suma importância, que eu já vou começar a correr, é os fatores biológicos ou fisiológicos. Estas questões também influenciam no comportamento das pessoas. Por quê? Quero dar um exemplo em questão dos fatores biológicos ou fisiológicos. Uma mulher grávida, por exemplo, que sofre com uma alteração hormonal. A mulher, quando está grávida, o hormônio dela fica assim, oscilante. Ou uma mulher quando está com TPM também. Aí ela tá já com os hormônios oscilantes. Aí ela tá no momento, né, de chorar. Ela vai chorar ao extremo. Ela não tá no momento de prantear. A situação que ela está vivenciando não chega ao ponto disso, de chegar quase uma depressão. Mas os hormônios, né, ou algo fisiológico acaba contribuindo para aquilo venha a se agravar. Então, quando a gente olha para uma mulher grávida, olha para uma mulher que está com TPM, olha para uma pessoa que tem um problema fisiológico, você já consegue detectar porque fulano age de uma forma e ciclano está agindo de outra forma, e estão vivenciando a mesma situação, e um tira de letra enquanto o outro está fazendo uma tempestade de copo d'água. Porque tem certos fatores que contribuem para a melhora, como para piorar de vez a situação daquela pessoa. Quer um exemplo? A pessoa que sofre um AVC, né, que é um acidente vascular cerebral. Uma pessoa que sofre um AVC, para algumas pessoas, elas continuam fazendo a mesma coisa, comendo as mesmas coisas, bebendo as mesmas coisas. Ela dá trabalho para Deus. Mas tem pessoas que se conscientizam e passa a olhar a vida de uma forma mais diferente depois que ela teve esse AVC. Ela viu que ela poderia ter morrido e que ela poderia deixar de ainda continuar convivendo com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. E por ela querer viver mais, ela desacelera. Se ela vivia uma vida muito acelerada, que ocasionou esse AVC, se ela comia de forma errada ou bebia de forma errada, ela começa, né, a fazer uma dieta para que ela possa ter uma vida melhor. Então, ela começa a ter uma visão de mundo, ou uma cosmovisão, que você achar melhor, melhor. Por quê? Ela começa a ver a vida de forma contemplativa.
sendo mais tolerante, sendo mais paciente. Então, coisas que ela se estressava com muita facilidade, quando ela vê que ela está começando a se estressar, ela para, respira, ela lembra do que ela vivenciou, da situação no qual quase levou a sua vida. Então, ela passa a não fazer uma tempestade em copo d'água. Então, ela começa a passar por aquela fase, que talvez ela está passando por uma fase difícil, mas com outro olhar. E isso influencia de forma benéfica. Quando a gente está passando por uma situação difícil e a gente tenta absorver daquela situação difícil algo bom, o que eu posso aprender com isso? O que essa situação pode fazer com que eu venha crescer como pessoa, como ser humano, como cristão, né? Até como ser, principalmente como ser humano, para com outra pessoa, né? Então isso ajuda muito. Isso é muito satisfatório para a vida da pessoa e para o mundo, porque a gente precisa de pessoas assim, a gente precisa de pessoas mais humanas, pessoas que tenham mais empatia, pessoas que amam mais, né? O mundo está precisando. Então, outro fator também que influencia na tomada de atitude diante da fase que a pessoa está vivendo, do tempo que a pessoa está vivenciando, são os fatores ambientais, tá? Tem a ver muito com o local onde as pessoas moram, trabalham e vivem. Priscila, isso influencia? Sim, isso influencia. Estudos revelam que pessoas que vivem em lugares frios ou com pouca incidência de luz tendem a ter comportamentos depressivos e individualistas. Aqueles países muito frios, né? É ressaltado que a probabilidade das pessoas terem depressão é maior. Enquanto aquelas que vivem em lugares com muito sol tendem a agir de forma mais alegre, receptivos e espontâneos. Sol, praia, é tudo de bom, né? E aqueles lugares frios, com pouca luz, com pouca incidência de luz, algo meio sombrio, né? Meio triste, isso dificulta, isso faz a pessoa ficar meio depressiva. Então, os fatores também contribuem. Então, se você estiver passando por um momento difícil da sua vida, entre as que foram ressaltadas aqui de Eclesiastes capítulo 3, quando você começar a sentir isso, que você está muito triste ou que você está querendo entrar numa depressão, larga tudo e vai respirar. Vai para um lugar bonito, um lugar arejado, um lugar onde você possa refletir, falar com Deus, um lugar onde você possa respirar. Vai para um lugar colorido, um lugar alegre, porque isso vai te ajudar, tá bom? Então, outro fator que eu termino aqui, que é de suma importância e que é o que mais contribui na tomada de atitude do ser humano em relação às fases da vida dele, em relação aos tempos que ele está vivenciando, que é os fatores psicológicos. Ele está relacionado ao estado emocional, ou ao modo como as pessoas foram criadas e tratadas, sim, desde a infância até o momento atual. Então, esse fator psicológico, principalmente a forma que a pessoa foi criada, hoje é um ser humano adulto, mas ele já foi criança, ele traz uma bagagem consigo. Então, a forma como ele foi criado, né, os seus costumes, tudo isso contribui de forma benéfica ou maléfica nas tomadas de atitude desse ser humano para as fases da vida que ele está vivendo. Então, por isso é que a gente consegue ver essa diferença quando pessoas conseguem resolver, pega aquele problema, né? Como se fosse uma bola de futebol, bate no peito e faz um gol, tranquilo. Enquanto outros, só Jesus precisa de ajuda, entra numa depressão, né? Requer muito tempo, requer reflexão, requer muita oração, muita ajuda de Deus, porque também os fatores psicológicos e neurológicos, que eu não quis me estender aqui, que também contribuem, os fatores neurológicos, tá? Pessoas que têm uma inclinação a ter depressão, porque isso já foi constatado, que pessoas que têm familiares que têm depressões, né? Ela tem uma tendência também a ter, e a gente... Há muito tempo atrás a gente endemoniava isso e não é bem assim. Requer tratamento. É claro que se você puder fazer essa junção do espiritual com o tratamento psicológico é importante, mas depressão é coisa séria.
Então, querido, se uma pessoa estiver sob uma forte pressão emocional em relação a esses fatores psicológicos, elas podem apresentar reações inesperadas, seja de alegria. Já viu aquela pessoa que ela está vivendo um momento de pular de alegria, se pode dizer assim, mas ela fica tão eufórica que ela fica sem noção. Aí você fala, meu Deus, fulano tá sem noção. Porque ela não sabe como reagir diante daquela situação. Ela não foi preparada para aquela situação. Ou então uma pessoa que age de forma agressiva, explode. Já viu? Quando você fala fulano explode, é muito agressivo. Por quê? Porque certos fatores que ele trouxe na sua bagagem contribuíram para que ele não pudesse saber lidar com aquela fase que ele está vivenciando. Ele não tem vivência de vida, bagagem sólidas, bagagens boas para poder ajudá-lo a passar por aquela fase. E ele não sabe lidar com aquela situação. E ainda não pede ajuda a Deus, pronto, piora toda a situação, porque o Espírito Santo de Deus dá domínio próprio. E ainda não pede ajuda a Deus, quer tentar resolver por si próprio, aí ele explode. Ele dá um choque de agressividade e isso pode acarretar problemas seríssimos, principalmente dentro de um lar. Então, aqui eu falei em poucas palavras rapidamente para você que há tempos. E você tem que tentar detectar qual é o tempo que você está passando, para que você possa saber lidar com esse tempo, passar de forma satisfatória. E se você estiver passando por um tempo, uma fase da sua vida boa, de alegria, de pular de alegria, de colher frutos, glória a Deus por isso. Mas também eu quero te alertar que você tem que estar preparado para os tempos difíceis também. Porque em Eclesiastes capítulo 3, acabamos de ler aqui, que há tempos para tudo debaixo do céu, né? Debaixo do sol. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há os tempos bons, se você quiser denominar assim, mas há os tempos também difíceis. Eu não gosto de dizer que são tempos ruins, porque nada devemos acreditar que é ruim. E principalmente quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor. Tudo tem seu tempo determinado. E tudo tem um aprendizado, tanto o bom como os tempos difíceis. Então eu termino a minha fala, querido, aqui, esse estudo bem breve, te dizendo algo. Eu quero que você entenda que independentemente de qual tempo você esteja passando, você não deve se crucificar. Você não é fraca. Você não é fraco. Você vai conseguir passar esse tempo. Mas eu quero que você comece a tentar buscar mais a presença de Deus, mas também faça uma autocrítica, uma autorreflexão de como você está agindo, de como você está lidando com essa fase da vida que você está vivenciando. Peça ajuda ao Senhor, mas também tente olhar para esses fatores que eu acabei de ler, que contribuem muito, muito para as suas tomadas de atitude. Os fatores antropológicos e culturais, o que você aprendeu e o que você aprendeu de ruim, que você pode, abandonar, para que você possa conseguir passar por essa fase dessa vida. Os fatores socioeconômicos, tem certos momentos, principalmente nesses fatores, você tem que saber dizer não. Os fatores biológicos e os fatores fisiológicos, tem certos fatores, tem certas situações dos biológicos e fisiológicos que faz com que você fique limitado. E também os fatores ambientais também, os fatores psicológicos também. Se você está sentindo que algo não vai bem, que você não está conseguindo lidar com isso sozinho, e que você já está buscando a presença de Deus, mas você está sentindo que você está muito depressivo, vá buscar ajuda. Busque a ajuda de Deus, mas busque a ajuda também, querido, de um bom profissional. Porque Deus tem capacitado esse profissional para poder te ajudar. Então, que Deus te abençoe, que você possa viver de forma satisfatória em Jesus, mas também que você possa, a cada dia, analisar assim de forma satisfatória a sua vida, para que você possa vencer sempre.
e que você possa influenciar de forma benéfica aonde você for, aonde você chegar. Deus te abençoe e até a próxima.